Comprar ou alugar uma casa, o que é melhor? Eu sei que esse vídeo já rodou infinitas vezes e que a gente tem 1 milhão de opiniões, mas eu vou dizer uma opinião aqui de quem basicamente comprou uma casa. Tem 1 ano e 2 meses eu comprei uma casa em Bitcoin. Olha que bizarro. Pouca gente eu conheço no Brasil, e todo mundo até que tenha feito isso, de ter comprado uma casa em Bitcoin. E a casa que eu moro hoje, eu fiz isso. Só que tem um probleminha. Eu comprei essa casa com o Bitcoin a $46 mil, minha casa tá a $92 mil. Então a gente tem um probleminha aí, né? Eu poderia estar com duas casas hoje. Será que eu me arrependi? Será que eu deveria não ter comprado a minha casa? Bom, eu vou comentar sobre isso nesse vídeo aqui agora. E comenta aqui embaixo se você tem uma casa comprada, se você tem uma casa alugada, se você pretende comprar, se você não pretende comprar, o que você tá fazendo nesse exato momento aí. Até porque hoje aqui no Brasil a situação ficou complicadíssima, né? Para quem precisava antes de 20% de entrada, hoje já é 30%, o que complica muito mais. Se você vai comprar uma casa no Brasil de uns R$ 400 mil, o que hoje nem é muita coisa, é uma casa minúscula. Bom, pelo menos aqui onde eu moro, é uma casa bem pequena, a gente tá falando de 60 metros quadrados, alguma coisa desse tipo. Eu sei que acostumou-se, né, a gente viver em casas pequenas, onde nossos pais tinham casas muito grandes, né? O meu pai, minha mãe tinha uma casa bem grande pra morar. Naquela época, basicamente, acho que quase todo mundo tinha casa, era meio bizarro, né? A casa não tinha tanto valor assim. Mas hoje em dia, o fato da população cresceu e a casa virou um sinônimo ali de, não sei, de luxo, de status, talvez. Pra ter uma casa não é uma coisa muito mais fácil hoje. Principalmente pra quem tem 18 anos, 19, 20, tá começando ingressando no mercado de trabalho agora, salário na base de R$ 2 mil, um carro na base de 80 mil, uma casa na base de meio milhão. Difícil. Difícil a situação, bastante difícil a situação. Acho que é por causa disso que a gente tem muita garota indo pro job, né? Porque, basicamente, 18 anos vai trabalhar no shopping, recebendo 6 por 1, R$ 2 mil. E aí, né, oferta de 10 mil, 15 mil, 20 mil, e aí... Mas vamos lá, vamos largar um pouco pra lá essa parte aqui. Vamos levar em consideração se vale a pena alugar, se não vale a pena alugar, etc e tudo mais. Bom, primeira coisa é que a resposta depende pra cada um, tá? Não existe uma resposta correta pra todo mundo. A conclusão final, ela já vai ser essa, eu vou dar esse spoiler pra você, mas o fato é que a gente tem algumas contas a fazer e tem algo que é difícil precificar e eu vou comentar com vocês. Bom, no longo prazo, olhando para trás, tá bom? Tinha pessoa que comprava a casa e tinha pessoa que alugava a casa. E a gente tinha o fato de que para quem... Bom, vamos tirar o fato da pessoa que não tem opção. A pessoa tem lá o seu valor, vamos dizer, ela não tem valor nenhum, ela tem que alugar a casa, senão não tem onde morar. Bom, a gente não tem como considerar essa pessoa não vai entrar na nossa conta porque não tem o que ela fazer. Não tem como comprar casa, até porque hoje precisa de 30% para poder fazer um aporte numa casa hoje em dia, né? Não tem como você fazer outra coisa. Mas vamos levar em consideração que você tem esses 30% de um imóvel, ou até que você tenha 100% desse imóvel e você prefere colocar o dinheiro para render, e aí você prefere, enfim, né? Deixar pegando parte desse dinheiro para pagar o aluguel e rendendo além disso. Vamos lá, para ter uma ideia para vocês aqui como é que funcionou daqui para trás, tá? Para quem tem hoje um imóvel, tá? Vamos supor, comprou esse imóvel, dividiu lá em 20 anos, e a outra pessoa catou esse dinheiro, colocou no banco e tá colocando no banco, hoje em dia mais ou menos, tá? O imóvel custa 0,5% do valor dele por mês. Então você vai pagar mais ou menos ali 6% por ano, enquanto você consegue pegar na renda fixa hoje na faixa de uns 12, tirando o imposto de renda, tá? Então basicamente você consegue render o dobro disso, mais ou menos, do que a pessoa que tá ali, né? Comprou o imóvel, deixou o imóvel, colocou ele para alugar, e aí ele tá recebendo 0,5%, enquanto você colocar no banco, você acaba recebendo basicamente 1%. Só que tem um problema muito grande com isso aí. Vou imaginar que a pessoa que comprou aquele imóvel e parcelou ele em um monte de vezes, né? E a outra pessoa tá simplesmente só alugando e deixando dinheiro no banco. A gente tem um problema no longo prazo, tá? A pessoa deste lado aqui, que simplesmente comprou o imóvel e dividiu em 20, 30 anos, as parcelas, elas funcionam assim. Você vai pagando elas, então vamos supor, a primeira parcela é R$ 1.000, tá? Aí basicamente o que você paga na primeira vez é quase tudo juros. Você paga, sei lá, 980 de juros e 20 da prestação. E aí ela vai decrescendo porque o número dos juros que você paga por mês é sempre menor. Então a pessoa que compra a casa, com o tempo, ela vai reduzindo a sua parcela, tá bom? Enquanto a outra pessoa, nessa outra parte, que ela tá pagando aluguel, o aluguel vai subindo com o tempo. Então ela tem uma diferença entre, no longo prazo, a gente tem uma pessoa onde ela começa a sobrar dinheiro aqui e o outro lado onde a pessoa começa a faltar dinheiro aqui, dependendo dos aportes que ela for fazer. Então por isso que é muito depende, tá bom? Se você calcular o mesmo valor para as duas pessoas na mesma renda, a pessoa que compra a casa no longo prazo, ela acaba levando a vantagem por conta que ela vai ficar, se ela dividir em 30 anos, por exemplo, ela vai ter 25 anos lá na frente, com parcelas menores do que o cara que vai alugar a casa aqui, porque a curva ela inverte
no meio do caminho por conta do tempo, tá bom? Não sei se ficou muito claro isso, mas a pessoa que aluga vai só aumentando. O aluguel ele só aumenta. Enquanto a parcela ele vai diminuindo com o tempo. Além do fato que se você melhorar de vida, você pode adiantar a última parcela. É claro que a gente não tem como precificar aqui, mas eu sou novo, eu não sei onde eu vou ficar, eu não sou casado, eu não tenho parceiro. Bom, aí é muito individual. Eu não sei onde eu vou ficar ainda, eu não sei se eu quero ficar no Brasil, se eu quero ir pra Argentina, não sei se eu quero ir pra Salvador, não sei se eu quero ir pros Estados Unidos. Aí é uma outra situação. A gente tá falando de pra quem basicamente vai querer comprar um imóvel aqui. Mas vamos lá pra minha parte. Eu tô morando aqui nesse local tem 1 ano e 2 meses. E eu poderia ter basicamente comprado 2 casas hoje se eu tivesse só holdado meus Bitcoin e esperado durante todo esse tempo. Mas eu vou te falar como alguém que ficou com muito tempo, com muito dinheiro em Bitcoin. Bom, pelo menos pro meu patrimônio, tá bom? Eu sei que tem muita gente que tem infinito mais dinheiro do que eu tenho, assim como tem muita gente que tem menos também. Mas o problema que eu vejo é que assim, quando você tem um patrimônio muito alto em Bitcoin e ele é bastante volátil, mesmo eu que tô acostumado com esses chacoalhões, eu já tomei vários, tá? Não foi 1, nem 2, nem 3. Foram vários chacoalhões, já fiquei noite sem dormir aí, de estresse. E eu nem sou uma pessoa muito estressada, tá? Eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Às vezes eu coloco $5 numa M-Coin, ela cai metade, eu fico, ai meu Deus, eu vou quebrar. Então vai muito de perfil, tá? A casa que eu tô morando hoje aqui, a única coisa que eu me arrependo bastante é de não ter comprado antes, tá? Porque o que acontece? Eu tô num local bastante seguro, eu posso sair na rua à noite, aqui na minha casa a gente deixa até a porta aberta, a porta da frente de vidro, eu não tenho portão na minha casa, tem câmera na rua, moro em condomínio. Então a tranquilidade que eu tenho aqui é difícil precificar. É difícil muito precificar essa tranquilidade que eu tenho onde eu tô. E eu acho que se eu tivesse rodado os BTC aqui, eu já teria vendido uma parte no meio do caminho, porque o valor sobe muito. É difícil rodar quando você tem um valor muito grande, quando você vê ele multiplicando. Uma coisa é você ter R$1.000 e esse R$1.000 vira 2.000, uma coisa é você ter 100 mil vira 200 mil, uma coisa é 1 milhão que vira 2 milhões, outra coisa é 5 milhões que vira 10 milhões. O valor, o montante é muito alto, a ponto de você falar assim, caramba, hoje eu acordei de manhã e eu perdi uma BMW. E é assim mesmo, tá? Conforme você vai tendo valores mais altos, essa exponencialidade, ela começa a ficar neste nível aí. Então, pra mim, no meu perfil, eu realmente não tô arrependido, tá bom? De verdade. Até porque eu continuei trabalhando, o ano passado foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, fazendo outras coisas. Algumas coisas que eu fiz deu muito certo em cripto. Então, foi um ano bastante bom pra mim aí, no caso, né? E eu acho que eu não me arrependo não, tenho certeza que eu não me arrependo de ter feito isso, não é alguma coisa que eu levo pra mim e falo, nossa, eu devia ter feito isso e tal. Eu acabei recomprando o BTC no meio do caminho, mais caro do que eu vendi, porque o preço que eu vendi, literalmente a hora que eu vendi, se você for olhar o gráfico, eu vendo, ele cai, logo depois pra 38, alguma coisa, eu pensei, meu Deus, acertei o topo, né? Porque eu tô segurando desde os 18, 19, 20. Então eu falei, meu Deus, acertei o topo, ele vai desabar agora, foi pra 38, né? A gente tinha uma galera esperando os $12.000 ainda. Ficou muito tempo lateralizado na casa dos 25, 30 mil dólares, ele subiu pros 40. Do nada eu falei, bom, ele vai corrigir, a hora que ele corrigir, eu recompro, ele corrigiu pra 38, subiu pra 46 e foi embora e nunca mais voltou. Esse é o problema de você não ter Bitcoin na carteira. Bom, eu tô comprando agora de volta, mais caro, né? Assim, não foi inteligentíssimo fazer isso, mas eu acho que pro coração, assim, pra alma, valeu muito a pena. A minha tranquilidade é o local onde eu vivo. Eu não tenho dívida, eu não devo nada pra ninguém. Pra quem não sabe, eu quebrei várias vezes. Não ter essa preocupação, dormir com essa, caramba, será que amanhã vai cair pra 50 mil dólares? Hoje, se os BTC que tiver for a zero, eu tenho um local pra morar, então não é um grande problema. Então eu acho que você ter o local onde você vive, sendo seu, sem a preocupação de você definitivamente ter que pagar um valor ali, qualidade absurda, acho que as coisas acabam rendendo até mais, as ideias acabam fluindo mais, o estresse rende menos, andam melhor. Eu não faria diferente, eu teria feito, bom, é óbvio, né, se eu tivesse, eu talvez desse uma entrada e parcelaria tudo, mas assim, não me arrependo, cansei de tomar chacoalhada de Bitcoin, acordando de manhã com uma casa a menos, então eu tô bem contente e satisfeito com o que eu fiz. Eu comprei esses Bitcoins na ideia de casar e comprar a minha casa, e este objetivo foi concretizado, tá? Eu acho que as pessoas não acabam utilizando o Bitcoin da maneira que o Satoshi pediu, que era para usar como moeda monetária mesmo, como usar um valor monetário, não só como reserva de valor que a gente usa hoje. Então, eu faço bastante compra em cripto, tá? Não me arrependo mesmo. Então, eu queria saber de você, se você comprou, se você não comprou, se você alugou, ou você mora na casa dos pais, o que eu acho bem inteligente hoje em dia, tá? Eu sei que as pessoas não gostam, mas eu acho que pra quem tá começando a vida financeira faz bastante sentido, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, batam no sininho, manda um beijo pra mim e até o próximo vídeo.